Bom dia a todas e todos, sejam bem-vindos ao História Contra Pelo 2. Eu sou Pablo Rodrigues, professor de História e historiador e também idealista deste canal. Já se inscreve no canal, dá like no vídeo e também compartilha com a família, com os amigos, ativa o sininho que vai te atentar para os próximos vídeos que vierem. Hoje nós vamos falar sobre Julho Revolucionário. Nós estamos no mês de julho, ainda no início, é bem verdade, só que uma série de revoluções e outros acontecimentos, de uma maneira geral, processos históricos que se deram, revoltas, aconteceram neste mês. Né? Para aqueles que se lembram que no mês de maio nós tivemos o Dia do Trabalhador, no dia 1º de maio, também é necessário falar sobre o maio de 68 na França, em 1968, que foi um marco importante. Junho é considerado aí também um mês revolucionário, uma série de eventos em alguns países no século XIX, como a Polônia, a Grécia, a Espanha, Itália e a Alemanha, que tiveram uma série de processos ali, inclusive a unificação italiana e a unificação alemã começaram no que a gente conhece como Primavera dos Povos. E naquela conjuntura ali, os revolucionários que estavam presentes, dois de suma importância que nós conhecemos, Marx e Engels, fundadores do socialismo científico, eles tiveram uma visão acerca do contexto mundial e nacional. Né? Eles eram alemães e, no caso, Marx era alemão e o Engels era britânico, mas vivia na Alemanha. Estava acompanhando de perto ali como se deram essa série de fatos, se desdobraram no que é conhecido da Primavera dos Povos. Mas junho também, no Brasil, nós tivemos as Jornadas de Junho, em 2013, que não foi um processo revolucionário, uma série de revoltas aí que varreram o país, de norte a sul, leste a oeste. E hoje nós vamos falar sobre julho. Julho, eu escolhi três momentos na história de suma importância neste mês característico. São duas revoluções burguesas, uma nos Estados Unidos da América, as antigas 13 colônias, que se juntaram, tanto as colônias do sul, do norte e as do centro ali, para fazer frente à Inglaterra, que era a potência colonialista da época e dominava os Estados Unidos da América. Na verdade, as 13 colônias antes de ser Estados Unidos da América. E também tivemos, então isso se deu no dia 4 de julho, a independência norte-americana, 4 de julho de 1776. 13 anos depois, nós tivemos o 14 de julho, na França, a França revolucionária, que em Paris, os revolucionários, trabalhadores, a classe média francesa, as grandes massas e os camponeses também se juntaram à burguesia e declararam a França revolucionária, a Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. Mas para o final do mês, eu separei um momento para falar sobre uma outra revolução de suma importância, que foi a Revolução Cubana, que aconteceu em 1959, embora em 1º de janeiro tenha acontecido ali a tomada de Havana, depois de uma longa guerrilha, uma luta armada travada na Sierra Maestra. Havana foi tomada no dia 1º de janeiro. Então o que isso tem a ver com julho? Tem a ver que o início do processo revolucionário cubano se deu no dia 26 de julho de 1953, data do assalto ao quartel Moncada, onde Fidel Castro, junto com outros companheiros de luta, atacaram o quartel Moncada. Uma tentativa que foi falha, um erro ali, que logo posteriormente o próprio Fidel Castro admitiu na prisão que não era o momento, a correlação de forças era adversa, mas foi travado aí esse combate, onde muitos revolucionários cubanos foram presos. Né? O próprio Fidel Castro foi preso e após a sua prisão, ele era advogado, ele fez a sua própria autodefesa, um documento que foi conhecido e também publicado pela editora Expressão Popular como A História Me Absolverá.
Então, em 26 de julho de 1953, nós tivemos o assalto ao quartel Moncada e deu origem ao movimento 26 de julho, o M26, que até hoje comemora o seu aniversário em Cuba, em várias apresentações no país, que é um país socialista. O M26 é valorizado, as suas lideranças, Fidel Castro, Raul Castro e posteriormente Che Guevara, que não fez parte desse ataque, veio posteriormente, né, a compor as fileiras junto com Fidel, com Camilo Cienfuegos e tantos outros revolucionários e revolucionárias, a Célia também, para liderar a Revolução Cubana. Eu tô com a camisa aqui, não dá para ver direito, né? Vou levantar para vocês, ó. Che Guevara, tá? E vamos falar sobre esse julho revolucionário, né? As duas revoluções burguesas de nossa época, que se deram no campo político, tanto no que eram as 13 colônias, depois Estados Unidos da América, na França, mas nós tivemos também anteriormente a Revolução Industrial, que no campo econômico fez uma reordenação do mundo, trazendo para nós o que nós conhecemos hoje como capitalismo enquanto sistema, enquanto modo de produção também, e uma sociedade burguesa completamente diferente do que foi e era a sociedade medieval, onde nós tínhamos uma sociedade formada por estamentos, um primeiro, um segundo, um terceiro estamento, ou estado, como ainda era na França pré-revolucionária, e essa sociedade ela passa a atuar sobre outros moldes e valorizar outros princípios, que é a questão da individualidade, a questão da liberdade econômica e política, a liberdade de expressão, que teve muita vazão a partir da criação da imprensa também, ou pelo menos do aprofundamento dessa imprensa literária nessa França revolucionária. E nos Estados Unidos da América, nós tivemos um processo revolucionário, onde os colonos ali, que fizeram essa América, eles tinham uma certa independência, né? Saudável, que na historiografia vocês podem encontrar como independência salutar, né? Alguma coisa nesse sentido, que era que a Inglaterra ela deixava livre, né? Um pouco livre as colônias do norte, as colônias do sul, diferente de um modelo que nós temos, por exemplo, no Brasil e no resto da América Latina, onde o pacto colonial, ou esse exclusivo comercial, que é o termo mais adequado, ele imperava, né, nas colônias portuguesas e nas colônias espanholas. Então, os Estados Unidos da América, ele surge como nação a partir de um processo onde essas 13 colônias elas fazem frente à principal potência da época capitalista, que é a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha, enfim, temos aí outros países que fazem parte da Grã-Bretanha, do Reino Unido, que nós conhecemos. E na França, do 14 de julho de 1789, foi a tomada da Bastilha, que era uma prisão muito grande, né, na França. E a tomada da Bastilha ela tem um perfil, uma questão simbólica, porque ela era um dos principais símbolos da monarquia francesa. A monarquia francesa dos Bourbons. Nós tivemos Luís XIV, o Rei Sol, depois Luís XV e Luís XVI, que foi o rei lá que estava vigente e depois foi decapitado na guilhotina. Madame Guillotine não perdoou, desceu. E nós tivemos aí, como eu falei, o movimento 26 de julho de 1953, o assalto ao quartel Moncada. Cuba, que é um país socialista, até hoje nós temos, desde 1959 até a atualidade, nós estamos no ano de 2025, nós já temos aí 66 anos de revolução. Se eu não